Muito boa noite. Mais um domingo. Como passa rápido a semana, né? Quando a gente abre o olho assim, já é domingo de novo, né? Coisa boa. É sinal que nós estamos ativos, estamos participando, né? De todos os movimentos por aí. Vamos aproveitar mais essa oportunidade que vamos ter hoje, né? De ter a lição da noite. E, nesse instante, procurando nos interiorizar, nos harmonizar, para fazermos a prece inicial. Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, muito te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos para aprendermos um pouco mais sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião transcorra em muito aprendizado para todos nós e que a nossa irmã que fará uso da palavra possa receber a inspiração dos amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Sueli Machado. Mais uma tarefa para cumprir, né? É isso aí, graças a Deus nós temos essas oportunidades de aprender, aprender essa doutrina. Eu não gosto muito da palavra doutrina, que dá uma impressão assim ruim de imposição, essas coisas assim, doutrinar, né? Mas é a mensagem dos Espíritos que nós estamos aqui para aprender e que com certeza aprendida, compreendida, colocada na corrente do pensamento, nos ajuda muito a vencer as nossas dificuldades. Todos nós temos. A Terra é um planeta de provação e expiação e ninguém está aqui passeando, não. Ninguém está aqui fazendo turismo. Nós estamos aqui para alcançar um pouquinho mais da grande escada que nós temos que subir, que é a escada da evolução, né? É exatamente esse raciocínio assim que a gente quer fazer hoje. Nós aprendemos que nós fomos criados simples e ignorantes pelo Criador. Passamos aquele princípio espiritual que somos espíritos, mas a nossa matéria-prima, né, de espírito, a matéria-prima passou por todos os reinos. Passou pelo mineral, passou pelo vegetal, passou pelo animal. E quando fez toda a evolução no reino animal, da inteligência inferior, que o nosso também é animal, só que da inteligência superior, né, denominado reino hominal, quando fez o princípio espiritual, toda a sua evolução no reino da inteligência inferior, essa matéria-prima, esse princípio espiritual, foi para as mãos do Criador, numa figura alegórica, né? Isso, é claro, e se tornou espírito pelas mãos aí do Criador. Então, fez o espírito, criou o espírito simples e ignorante e imprimiu nele a sua marca, a marca do bem supremo. Então, nós fomos criados com a essência do bem, a ser desenvolvida por nós em toda a nossa caminhada, mas ignorantes. E como a evolução se dá? Através da livre escolha, que foi outro grande presente do Criador, quando nos criou, nos dotou de livre-arbítrio. Quando ainda estava o nosso princípio nos outros reinos, não tínhamos isso. No reino da inteligência inferior, não há livre-arbítrio. Os animais são guiados por instintos, por isso que não erram nunca. Aí, às vezes, a gente tem até a impressão de que são melhores do que nós, porque as coisas que a gente vê acontecer, eles não fariam, né? Eles não fariam, eles matam para a própria sobrevivência, para matar a fome. E são tão certeiros que não causam dor. Quando vemos um predador caçar, ele voa logo, parece que ele voa, né? Uma onça, um leão, um leopardo, ele vai na garganta do animal
Em segundos esse animal está morto. Ele não faz o animal sofrer. Ele não tem essa ideia, né? Ele quer apenas se alimentar. Então, quando a gente vê essas coisas, a gente fica imaginando assim, nossa, está melhor do que o nosso, né? Que parece que tem prazer em fazer mal ao semelhante, tem prazer em fazer mal às pessoas. A gente está vivendo uma época bastante difícil. Mas não é isso, não. Nós estamos muito mais à frente do que eles. Os animais estão para nós, na distância aí, como nós estamos para Deus. Aí olha que distância grande, né? É que eles são guiados por instintos, então eles não erram. Mas eles não sabem que não estão errando. Quando eles fazem as coisas certas, não têm noção de que estão fazendo acertando. Eles não têm esse conhecimento. É por instinto. Mas no início da nossa existência, também nós somos muito guiados por instintos. Da mesma maneira que o bebezinho. Né? Um bebezinho, quando nasce, que vai para o colo da mãe para fazer a sua primeira alimentação, ele não tem conhecimento que a mama vai sair um leitinho para ele. Ele não sabe disso. Mas instintivamente ele procura o seio quando ele é aconchegado e instintivamente ele usa a mãozinha, muitos fazem isso, pressionando, porque ele entende que sai mais. Mas ora, ele não entende no raciocínio, e sim no instinto. Então, como no início, bem no início, nós somos guiados também por instintos, não temos praticamente conhecimento nenhum, que fomos criados simples e ignorantes. Aí a gente fica pensando assim, poxa vida, como que Deus faz uma coisa dessa com a gente? Nos cria, simples e ignorantes, joga num mundo primitivo que não é nem a Terra, porque raramente os espíritos fazem as suas primeiras experiências no reino nominal em um plano de provação e expiação. Porque não há muita razão de ser isso. Porque o plano de provação e expiação, ele é justamente para dar a oportunidade ao espírito de fazer o seu resgate, de provar que ele já sabe alguma coisa. Então, um espírito simples e ignorante, ele ainda não errou, ele ainda não tem conhecimento, ele não tem resgate para fazer e nem nada para ele provar ainda. Então, ele é jogado em planos primitivos. Ali ele começa a jornada dele por conta própria. Ele já começa a decidir, ele já começa a descobrir, a aprender. Então, ele necessitaria, como um filho nosso, necessitaria de alguém que pudesse ampará-lo. Não é um pai e uma mãe não deixam uma criança num local para ele aprender alguma coisa, numa escolinha, sem antes verificar se ali tem professores, tem assistentes que possam cuidar, que possam auxiliá-lo naquela situação ali de aprendizado de alguma coisa, preservá-lo do perigo. Né? Então, um pai e uma mãe não simplesmente deixam uma criança numa creche sem primeiro tomar conhecimento de todas essas coisas. E não abandonam um bebezinho lá no quartinho dele sozinho, sem atenção, né? Aí, bem, se nós não faríamos isso, como é que Deus faria? Como é que Deus nos criaria simples e ignorantes, jogando-nos num planeta primitivo, sem que a gente tivesse condição de escolha, porque ainda sem conhecer a gente não pode escolher. Se somos ignorantes, não escolhemos, não temos condição de escolher, né? A gente pode até pegar alguma coisa, mas fazer a escolha, né? 2 líquidos aqui nesse copo, nesses 2 copos, iguaizinhos, incolores, aqui, e me mandassem escolher um para beber, eu ia perguntar, mas o que é que tem neles para eu poder escolher? Um é docinho, o outro a água é amarga, o que que tem neles? Eu não escolheria simplesmente porque são iguais. Não, eu gostaria de saber o que tem neles. Então, o espírito ignorante, ele não tem essa ideia, essa noção de escolha, né? Então, ele não pode escolher se ele não conhece nada. Aí é que entra a sabedoria divina
o amor incondicional do Pai por nós, que não nos jogaria num mundo aí sem ninguém que pudesse nos assistir. Aí então é que entra a doutrina dos anjos da guarda. Nós associamos anjos da guarda a crianças, né? Às vezes, quando nasce, as crianças ganham uma medalhinha do anjo da guarda. A gente ensina a criança a rezar para o anjo da guarda. Mas parece que essa ideia fica ali, no campo infantil, né? A gente não se dá conta de que ele é um anjo da guarda para toda a vida nossa, não só nessa encarnação, quanto após a morte, e muitas vezes ele já está nos auxiliando antes da gente reencarnar. Então é o amor de Deus por nós que dá a cada ser criado por ele, simples e ignorante, um espírito bom, importante isso, um bom espírito, para que possa auxiliá-lo e guiá-lo em toda a sua trajetória. Cada um tem o seu anjo da guarda. É a mesma coisa que espírito protetor? Mais ou menos. A palavra anjo, ela quer dizer mensageiro de Deus. Ora, só pode ser mensageiro de Deus um espírito muito bom. E Deus não nos entregaria a tutela de um espírito inferior como nós. Assim como nós não entregaríamos um filho para uma babá que também a gente não tivesse referências, não soubesse que ela tem mais juízo que a criança, ou pelo menos deveria ser assim. Mas na prática nem sempre é, né? Mas deveria ser. E Deus jamais nos colocaria nas mãos de um ser inferior, né? Ou tanto quanto nós, ou um pouquinho só acima de nós, mas não. Anjo é mensageiro de Deus. Se é um mensageiro de Deus, há de ser um bom espírito, um espírito bastante adiantado. É evidente que na classe dos anjos tem uma variação muito grande evolutiva. Tem os anjos totalmente aperfeiçoados com relação aos mundos que nós conhecemos, a Terra, o mundo de provação e expiação, e tem outros que estão iniciando essa escala e que são realmente assim utilizados por Deus para esse trabalho, mas estão acima da classe dos bons espíritos. São mais que isso. Espíritos protetores, o anjo da guarda é sempre um espírito protetor. Ele é um espírito protetor, mas ele é um anjo. Ele é um mensageiro. Não vamos imaginar o nosso anjo com aquela túnica de asinhas. Não, é um espírito. É um espírito também trabalhando a sua evolução. Não é um espírito aperfeiçoadíssimo, mas ele já está acima da classe dos bons espíritos. Ele está bem longe, assim, em termos de evolução, para melhor, claro, do que nós. Então, os espíritos protetores nem sempre são tão evoluídos assim. Um anjo é sempre um espírito protetor, mas nem todo espírito protetor é um anjo da guarda. Espíritos protetores podem ser espíritos que já conviveram conosco, que nutrem por nós um afeto muito grande e que na dimensão dos espíritos já podem fazer alguma coisa de bom, já alcançaram um nívelzinho melhor de evolução, já podem nos ajudar em alguma coisa, mas não estão na categoria dos anjos. Espíritos familiares não são anjos da guarda e nem espíritos protetores. São espíritos familiares, conhecidos nossos, que também querem o nosso bem, mas não têm a autoridade necessária
para se tornarem espíritos protetores, muito menos anjos da guarda. E espíritos simpáticos podem ser até muito inferiores. Espíritos simpáticos são aqueles que estão em sintonia conosco, que têm as nossas preferências, estão no mesmo nível de evolução, então são simpáticos às nossas atividades. Nem sempre são bons. Podem ser espíritos inferiores, podem até mesmo serem aqueles espíritos obsessores que nós até já fizemos comentários a respeito na última vez que aqui estivemos juntos estudando a doutrina, quando falamos da obsessão. Porque os espíritos que nos obsidiam chegam até nós pela semelhança de sentimentos. Isso é simpatia. Não a simpatia que nós conhecemos, mas a similitude de sentimentos e de evolução. Então há essas diferenciações, mas nós vamos tratar dos anjos da guarda. Deus coloca um anjo da guarda para cada ser que ele cria, para cada ser que vem para esse mundo ou para outros mundos, porque nós precisamos de auxílio. Não seria justo ele nos jogar em mundos primitivos, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma capacidade de escolher. Como iríamos aprender alguma coisa, escolher algo, se não conhecemos? Então precisamos de alguém que nos auxilie, que nos ajude. E tem que ser muito melhor do que nós, senão não ia resolver nada. Kardec pergunta: que se deve entender por anjo da guarda? E os espíritos respondem: o espírito protetor de ordem elevada. Então, o anjo da guarda é sempre um espírito protetor, mas nem todo espírito protetor é um anjo da guarda. Aí vai a diferença evolutiva entre eles. O mais importante é compreendermos a função desse anjo da guarda, porque eu acredito até que essa ideia fique tão distante de nós, não é que esse conceito real fique tão distante de nós, principalmente à medida que nós saímos aí da terceira infância, que nos tornamos adultos, porque a gente vê tanta coisa acontecer, a gente vê tanta desgraça, até mesmo com as crianças, e muitas vezes a gente ouve muito essa pergunta assim: onde estava o anjo da guarda dessa criança que não tomou conta dela, que não a auxiliou, que não a tirou daquele perigo? Então vamos ouvir a resposta dos espíritos para essa pergunta de Kardec. Qual a missão do espírito protetor? Qual a missão do anjo da guarda? Eles respondem: a de um pai para com os filhos. Aí vem a explicação, né? Conduzir o seu protegido pelo caminho do bem, ajudá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Não tem aqui em nenhum ponto isentá-lo dos perigos que tem que passar, tirá-lo das dificuldades. Não tem isso. O verbo aqui não é tirar. O verbo aqui é sustentar. Sustentar sua coragem nas provas da vida. Então, quando se pergunta, quando uma criança passa por um problema triste, vem até desencarnar, né, numa situação assim, onde estava o anjo da guarda dela? Estava lá com ela. Estava ali, não se separa de nós. O anjo da guarda não se separa de nós. Ele está junto de nós em qualquer lugar que estivermos. Então, por que não salvou a criança? Porque esse não é o papel do anjo da guarda. Se fosse assim, ninguém morreria, ninguém ficaria doente, ninguém sofreria acidentes. Não.
Nós estamos num mundo de provação e expiação. Então, desde o momento em que somos criados, Deus coloca em nossa vida um espírito protetor de alto valor, um espírito de escol, um anjo. Um anjo é muita coisa, é um mensageiro de Deus. São os olhos de Deus na terra, velando por nós. É tarefa dele isso. É tarefa dele. Tem aqui uma pergunta, ó. O Espírito é obrigado a velar por vós, porque aceita... a missão do Espírito Protetor é voluntária ou obrigatória? É a pergunta. A resposta: o Espírito é obrigado a velar por vós porque aceitou essa tarefa. É um trabalho que eles fazem. Eles fazem esse trabalho para contar aí para a sua evolução, para o aperfeiçoamento deles. Mas olha só que interessante, pode escolher os seres que lhes são afinizados, que são simpáticos a eles. Ele pode escolher. Para uns é um prazer, para outros uma missão e um dever. Então é um trabalho, é uma tarefa que eles têm que cumprir. Eles aceitaram, eles têm que cumprir. Então é importante a compreensão dessa missão, porque realmente o anjo da guarda não vai nos livrar das nossas dores, das nossas expiações. Ele não pode nos livrar do momento da nossa morte. Tem uma historinha sobre um rapaz que foi procurar Buda para ser abençoado por ele. Um rapaz jovem, muito jovem. Então Buda ensinou um mantra a ele, abençoou, ensinou um mantra para que quando ele saísse dali, ele fosse recitando aquele mantra. Quando esse rapaz saiu, o atendente, o auxiliar de Buda lá perguntou a ele, falou assim, é um rapaz querendo dizer que ele prometia ser uma pessoa de bem, um rapaz que tivesse muita vida. Ele falou, mas ele vai morrer na próxima esquina. Aí o auxiliar falou, mas por que você não evitou isso? Por que não deixou esse rapaz mais tempo aqui? Ele falou, porque é o momento dele. É a hora dele. O mantra que eu pedi para ele repetir, para ele ditar, vai auxiliá-lo nesse momento de dificuldade dele. Então, entender que muitas vezes o anjo da guarda, aquele que nos guarda, que tem essa tarefa, pode nos conduzir para a morte, é complicado, né? Mas só que a morte não é um castigo. Se chegou o momento, ela tem que acontecer. E ele vai estar ali junto de nós, nos auxiliando a passar por essa transição difícil, que é difícil para todos nós. Muito mais para quem está muitas dezenas de anos aí na matéria, né? As crianças têm mais facilidade de lidar com esse desligamento. Nós que estamos aí dezenas de anos, somos mais apegados às coisas desse mundo. Então é muito interessante compreender essa missão que eles têm. Repetindo, conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições e sustentar sua coragem nas provas da vida. Em nenhum momento ele vai nos deixar. Em nenhum momento nós vamos nos sentir abandonados. A gente pode até se sentir, mas não estaremos abandonados. Em nenhum momento da nossa vida nós estaremos abandonados. Estaremos sempre auxiliados por esse espírito muito mais elevado. A ideia de que às vezes o anjo da guarda, algumas pessoas têm, né, que o anjo da guarda está fraco, aí tem que fazer prece para ele. E muitos acham que precisam de acender vela para o anjo da guarda. Então são superstições, são conceitos que as pessoas carregam, vindo às vezes de outras filosofias, de outras doutrinas. Ninguém está aqui criticando ninguém que faz isso, apenas querendo mostrar que isso não tem valor diretamente para esse anjo da guarda, que é um espírito superior. É um espírito bom,
ele não precisa desse tipo de atividade e ele nunca vai se enfraquecer. O que vai se enfraquecer é a nossa relação com ele. Aí sim. Então essas preces que fazemos não tem que ser endereçadas a eles, não, é a nós mesmos, procurando a ajuda dele para nos fortalecer, para que a gente possa fortalecer a nossa ligação com ele. Porque ele nunca nos abandona. Abandona. Tem hora que eu me sinto muito mal, parece que estou perdido no mundo. Kardec também fez essa pergunta. O espírito protetor abandona, às vezes, o protegido quando este se mostra rebelde às suas advertências, né? Como se fosse aquela pessoa que lida conosco e que a gente não faz o que ela quer e que ela de raiva nos abandona. Ora, o espírito protetor, o anjo da guarda, não tem mais essas inferioridades para ficar ofendido com as nossas atitudes com ele. Claro que não. Então, olha o que os espíritos respondem. Afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis e que é mais forte a vontade do protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É o homem que lhe fecha os ouvidos e então ele volta sempre que o homem estabelece contato com ele. Então não é que ele nos abandone, mas da mesma maneira que a gente vê um pai ou uma mãe que toma conta ali do seu filho e a criança insiste em subir na cadeira. O pai vai lá e tira. Subiu, a mãe segura, vai lá e tira. E fica nessa luta até que a mãe ou o pai, sabendo que não vai ser nada de muito sério nem muito grave, deixa levar um susto. Fica ali do lado, mas deixa levar um susto. Aí a criança escorrega, chora, leva um susto, não sobe mais. Então ele não foi embora, ele não deixou a criança para cair, para se machucar, Não, ele ficou do lado e deixou que ela, através da experiência, entendesse que não pode subir naquela cadeira. Então, quando nós, na semana que tivemos juntos, falamos sobre obsessão, dá a ideia de que onde está o anjo da guarda que permite que a gente suba aquela escada terrível, que a gente se irrite, que a gente se aborreça. O anjo da guarda, isso não é a tarefa dele. Nós é que temos que fazer a nossa parte. Então, quando a gente dá mais atenção à inferioridade, não é que ele perca a força, mas ele perde a força do contato conosco, porque nós cortamos esse vínculo, preferindo ouvir os conselhos da inferioridade. Então, ele não pode fazer muito por nós nesse momento. Numa outra questão aqui relacionada a isso, Kardec pergunta, quando o espírito protetor deixa o seu protegido se extraviar na vida, é por impotência para enfrentar os espíritos malfeitores? Porque às vezes pode parecer isso, né? Se temos um anjo da guarda, se ele tem que nos proteger, e ele nos deixa cair na mão desses obsessores, desses espíritos que vão nos fascinar, que vão nos subjugar e que vão até fazer com que a gente tire a própria vida. Como isso é possível, né? Como pode um anjo da guarda fazer isso? Kardec obtém dos espíritos a seguinte resposta: não é por impotência, mas porque ele não quer. Ora, chega um ponto que a gente se vê sem poder fazer algo por aquele que não deseja ser ajudado. No Evangelho segundo o Espiritismo, na página do dever, tem um parágrafo muito interessante ali, que diz o seguinte: o dever moral, porque é um dever moral que os espíritos protetores têm conosco, né? O dever moral
começa e termina. E eu, quando li aquilo, achei estranho, porque eu achei que dever moral não terminasse nunca, né? Mas eles dizem que termina. Quando começa? Começa no momento em que ameaçamos a felicidade dos outros. Então, nesse momento, a gente tem que tirar o time de campo, tem que se afastar, embora os nossos interesses possam ser prejudicados, não importa. Se estamos ameaçando a felicidade dos outros, o dever moral nos alerta que nós temos que parar. E o dever moral termina no momento em que não gostaríamos que ninguém transpusesse com relação a nós. Então é naquele momento da invasão do livre-arbítrio da criatura. Os bons espíritos, o anjo da guarda, não interfere em nosso livre-arbítrio. Os obsessores, sim, esses sim, não se preocupam em assumir responsabilidades com isso. Mas o anjo da guarda não faz isso. Ele vai nos proteger, ele vai de todo o mal que não tenhamos que passar. Se vamos sempre por um mesmo caminho de retorno à nossa casa, e há alguma confusão ali que poderá colocar-nos em risco, então o que faz o anjo da guarda? Nos intui a passar por outro lugar, ou nos atrasa, fazendo um defeito no carro, né? Faz as pessoas perderem a passagem de avião, porque vai haver um problema no avião e nós não temos que passar aquelas dores. Quantas vezes a gente vê isso, né? Então, eles vão nos proteger, vão impedir que sofrimentos, que dores, que acidentes, que não tenhamos que sofrer, aconteçam conosco. Agora, aqueles que tivermos que passar, eles vão nos ajudar a passar por eles, minimizando a nossa dor com o conforto, com o carinho e com a atenção que nos dão. Então, a essa pergunta... Então, não é uma impotência, porque ele não quer. Ele não quer porque ele não pode interferir no livre-arbítrio da criatura. Se fosse assim, ninguém se matava, né? Ninguém se matava. Nem Deus interfere, a gente já falou isso aqui. Pode, mas ele não faz, porque seria uma derrogação da lei que ele instituiu. Seria nos retirar o bem que nos deu, que é o livre-arbítrio. Então, continuando a resposta. Seu protegido sai das provas mais perfeito e instruído, e ele o assiste com os seus conselhos, pelos bons pensamentos que lhe sugere, mas que, infelizmente, nem sempre são ouvidos. Não é senão a fraqueza, o desleixo ou o orgulho do homem que dão força aos maus espíritos. Seu poder sobre vós só provém do fato de não lhes opordes resistência. Então, a fraqueza aí não é do espírito protetor, é nossa. Nós é que não queremos. Se nós resistíssemos a essas investidas, nós daríamos mais força ainda ao espírito protetor para nos livrar daquela obsessão. Uma obsessão não é algo que temos que passar, mas se nós estamos nos entregando nas mãos de espíritos inferiores, pela nossa vontade, porque nos convém, porque nós convidamos, aí eles não podem interferir nisso. Eles podem nos ajudar conversando conosco mentalmente, auxiliando, interferindo através de uma outra pessoa que vem nos dizer. Muitas vezes a gente está com um comportamento diferente, um amigo percebe, e esse amigo, quando percebe, ele é logo utilizado pelo anjo da guarda nosso. Isso mesmo, vai lá, alerta ele sobre isso, porque eu estou falando, ele não ouve. Mais ou menos assim. Aí esse amigo vem e reforça aquela ideia que o anjo da guarda já estava nos intuindo, mas que a gente bloqueado não ouve. Não é? E ele, então, através dos outros instrumentos que estão aí no mundo, que são as pessoas,
né? Tudo é possível. Já contei a vocês que até um outdoor foi utilizado uma vez para auxiliar uma amiga que estava num momento difícil, se achando abandonada, se achando infeliz, que nada dava certo, chorando e achando que estava abandonada de Deus dentro de um ônibus em Niterói. Ela estava chorando, aí ela olha assim, o ônibus parou no engarrafamento, ela olha pela janela assim, tinha um outdoor enorme, todo azul, fundo azul. Ela se chama Lúcia, e nesse outdoor estava escrito em letras enormes, Lúcia, eu te amo. Aquilo foi algum namorado que quis fazer uma homenagem à namorada, foi uma prova de amor, mas aquilo foi utilizado para ela. E depois ela me falou, Celi, eu não costumo pegar aquele ônibus. Mas naquele dia eu peguei. Eu estava tão desorientada, ele dá uma volta enorme. Eu ia demorar muito para chegar em casa, mas eu nem queria chegar. Eu queria era ficar sentada ali. Ela foi por um acaso, e eu olho, tá lá, aquilo imenso, né? Então tudo é utilizado pelo anjo da guarda para nos ajudar, para minimizar a nossa dor. Mas muitas vezes nós fechamos os olhos e os ouvidos. E isso acontece no nosso mundo, em torno de nós, né? Pessoas amigas que vêm nos falar, fulano, para com isso, não faz isso, não toma essa atitude. E a gente vai e faz. Depois, aquele amigo vem, não te avisei? O anjo da guarda também fala assim conosco. Os espíritos protetores pertencem todos à classe dos espíritos superiores, podem ser encontrados entre os de classe média. Um pai, por exemplo, pode tornar-se espírito protetor de um filho? Eles respondem, pode, mas a proteção supõe um certo grau de elevação e o pai nem sempre está nessas condições. E isso pressupõe também um poder e uma virtude a mais concedidas por Deus, que espíritos em situação mediana não têm. Então, são aqueles espíritos familiares que às vezes olham por nós, mas não são espíritos de escola, como é um anjo da guarda, que é aquele espírito que está acima das nossas paixões, das nossas inferioridades. Por isso que podem nos orientar, podem nos auxiliar, né? Podem nos aconselhar, porque não sentem mais essas coisas, né? Então é importante que a gente conheça essas situações de dificuldade que nós passamos, que a gente conheça que tem um espírito ali a nos ajudar. É um amigo maior do que qualquer amigo que a gente possa ter aqui nesse mundo. Quando um espírito protegido nos aconselha e a gente não liga, fatalmente nós vamos ter problemas. Por que então a ação dos espíritos em nossa vida é oculta? A gente quer tudo fácil demais, né? A gente prefere pagar alguém para traduzir uma coisa para a gente do que estudar aquele idioma. É mais fácil, né? Eu ligo, eu faço um pacote de viagem, tem lá um guia que vai se comunicar por mim. Para que eu vou estudar aquela língua? Seria muito mais fácil se a gente entendesse alguma coisa do idioma do lugar que a gente vai. Mas a gente sempre transfere para alguém aquilo que deveria ser tarefa nossa, né? Quanto ao anjo da guarda, a gente queria que ele estivesse ali, que se fizesse visível, que a gente pudesse ficar confabulando com ele. Kardec fez essa pergunta. Por que a ação dos espíritos em nossa vida é oculta? E por que, quando eles nos protegem, não o fazem de maneira ostensiva? Eles respondem assim: se contasseis com seu apoio, não agiríeis por vós mesmos e o vosso espírito não progrediria. Para que se possa adiantar, para que o espírito possa evoluir, necessita de experiência. E, em geral, é preciso que a adquira à sua custa. É como aquela criança que a mãe sempre dá a mão para subir e descer a escada.
Aí ela não liga, ela tropeça, ela corre, ela sabe que a mãe está segurando a mão dela e que ela não vai cair. Deixa ela sozinha para ver se ela vai cair. Ela não vai cair, não. Se ela não sabe descer ainda, ela vai de bumbum escorregando. Se ela não sabe subir, ela vai de gatinho, de joelhinho no chão, mas ela não vai cair. Ela vai ter cuidado, porque ela sabe que a mãe não está ali para segurar o braço dela. Que a mãe não está ali para evitar uma queda. Então, ela tem cuidado. A mãe não abandona, fica olhando, como aquela situação que a gente viu, mas tem que dar oportunidade para que a alma adquira a experiência, senão ela não vai evoluir. É necessário que exercite as suas forças, sem o que seria como uma criança a quem não deixam andar sozinhos. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira a vos deixar o livre-arbítrio, aquilo que a gente falou. A pessoa tem que ter a ideia de que é dela aquela ideia a seguir, que ela que está pensando assim, para que ela possa ter confiança em si. Não vendo quem o ampare, o homem se entrega às suas próprias forças, não obstante, o seu guia vela por ele e de quando em quando o adverte do perigo. Isso é claro em todos os momentos, em qualquer idade. O espírito protetor, anjo da guarda, ele nos segue depois da morte, até mesmo em outras encarnações. E muitas vezes, muito antes da gente encarnar, quando esse espírito, o outro espírito protetor teve outra tarefa, ele então vai ser tutelado por um novo anjo da guarda, ele vai auxiliá-lo na escolha das provas, ele vai estar com ele em todos os momentos, na gestação, ele vai auxiliar, inclusive, a própria mãe a se harmonizar. É tarefa deles isso, de nos proteger mesmo. Isso é muito importante. Kardec, aqui no Livro dos Espíritos, obtém um comentário de São Luís e Santo Agostinho, dos dois, que é um conforto, um consolo para as nossas dores, para os nossos medos, para as nossas incertezas. Eles dizem assim, há uma doutrina, quando chegar em casa, leiam, é a pergunta 495. Leiam essa pergunta, copiem, deixem do lado, deixem na mesinha de cabeceira, carreguem na bolsa para ler isso, para não se desesperar, para não ficar infeliz, para não se sentir abandonado em momento nenhum da vida. Eles dizem assim, há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos por seu encanto e por sua doçura, a dos anjos da guarda. Pensar que tendes sempre ao vosso lado seres que vos são superiores, que estão sempre ali para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar a montanha escarpada do bem, que essa não é fácil, essa porta é estreita para se passar, que são amigos mais firmes e mais devotados que as mais íntimas ligações que se possa contrair na terra. Não é essa uma ideia bastante consoladora? Esses seres ali estão por ordem de Deus, que os colocou ao vosso lado, ali estão por seu amor, e cumprem junto a vós todos uma bela, mas penosa missão, que não deve ser fácil ser anjo da guarda da gente, né? Espírito inferior, teimoso, renitente, ô tarefazinha, né? Não deve ser fácil, né? Mas eles estão ali, ó. Sim, e onde quer que estiverdes, vosso anjo estará convosco. Nos cárceres, nos hospitais, nos antros do vício, na solidão, nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma recebe
os mais doces impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Aí eles continuam: por que não conheceis melhor essa verdade? Quantas vezes ele vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes ela vos salvaria dos maus espíritos? Mas no dia decisivo, quer dizer, quando a gente não dá importância, igual aquele amigo depois que vem, né, encarnado, diz assim pra gente: não te avisei disso e não o fizeste. Não te mostrei o abismo e assim, ainda assim caístes nele. Não fiz soar na consciência a voz da verdade e não seguiste os conselhos que te dei. Preferiu os conselhos da mentira. Interpelai vossos anjos da guarda, estabelecei entre vós e eles essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois eles são os olhos de Deus e não os podeis enganar. Então não adianta tentar negociar de uma maneira duvidosa, não, porque não vai dar certo. Eles conhecem as nossas reais intenções. Aí vem aquela ideia, e isso dentro do comentário deles, né? A gente fica pensando assim: será? Que espírito tão bom vai tomar uma tarefa dessa? Será que um espírito superior vai se preocupar comigo? Eles falam assim, ó: aos que pensassem ser impossível a espíritos verdadeiramente elevados se restringirem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, porque é o tempo todo, né, conosco, diremos que influenciamos as vossas almas, embora estando a milhões de léguas. Isso quer dizer que o nosso espírito não está colado conosco, né? O espírito protetor, o nosso anjo da guarda, não está a tiracolo, não. Mas ele tem a tarefa de nos proteger, onde quer que eles estejam e onde quer também que estejamos nós. Para nós, o espaço não existe. E mesmo vivendo em outro mundo, nossos espíritos conservam a ligação convosco. Os espíritos superiores têm o poder da ubiquidade. O que é isso? É estar em vários lugares ao mesmo tempo. É ter visão total, embora não estejam perto, em mundos diferentes. O fluido cósmico universal é o veículo de transmissão, não só do pensamento, quanto também, digamos que seja o veículo que eles se servem para seguir de um mundo a outro. Né? Como aqui a gente usa carro, avião, eles usam o fluido cósmico universal. Cada anjo da guarda tem o seu protegido e vela por ele, como um pai vela pelo filho. Sente-se feliz quando o vê no bom caminho e chora quando os seus conselhos não são ouvidos e são desprezados. Não temais fatigar-nos com as vossas perguntas. Permanecei, pelo contrário, sempre em contato conosco. Sereis então mais fortes e mais felizes nesse mundo, sem temores. Como nós temos medos de tudo, não é? Saber que somos filhos queridos de Deus, que Deus, assim que nos criou, colocou um espírito elevado para tomar conta da gente. Olha, a gente não gosta de exclusividade, a gente gosta. Isso é um sentimento interior, mas bem que a gente gosta. E ter um espírito superior para chamar de seu anjo da guarda, é meu anjo da guarda, é verdade, ele é meu anjo da guarda. Ele protege os outros, no geral. Mas nós somos os seus tutelados, cada um. Ele é o nosso tutor. E ele é um espírito superior. Não enfraquece, nada disso. Né? Está sempre ali para nos sustentar e nos ajudar. Que conforto maior que esse? Não tem. Nada tem essa força.
Nada no mundo pode ter essa força, porque essa força é de Deus. Deus que os colocou em nossa vida. Da mesma maneira que um pai continua protegendo aquele filho que mudou de cidade, que mudou até de continente. Aquele filho liga para ele, pede conselho. Ele, através do... Agora não é nem mais telefone, agora é rápido, né? A internet coloca a gente rapidinho em contato. Esse pai não abandona esse filho, não lhe nega conselhos. Imaginemos Deus, que é um pai que nos ama incondicionalmente. Então, nós que gostamos de exclusividade, tenhamos certeza que nós temos um bom espírito só para cuidar de nós. No livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, Brian Weiss, ele chega a essa conclusão através da ciência. Não é lendo o livro dos Espíritos, porque nem em outras religiões, porque essa ideia está muito ligada à Igreja Católica, o anjo da guarda, com aquelas asinhas, com aquelas coisas, com aquela apresentação, né, ortodoxa. Mas não. Brian Weiss chegou a essa conclusão através da ciência, fazendo o seu trabalho de psiquiatra, tentando ajudar a sua paciente com regressão à vida passada. Vida essa de hoje, passada. Só que, para surpresa dele, ela foi muito além dessa vida. Ela regrediu a vidas passadas há mais de 80. Ela regrediu. E ele constatou essa doutrina dos anjos da guarda através desse trabalho dele. Esse livro eu recomendo que seja lido. Os outros dele não recomendo. Mas esse primeiro é um espetáculo. Assim, uma página dele, se eu não me engano, acho que não sei se é a 116 no meu livro, acho que é isso, na minha edição, né? O medo da morte. Aquele medo, que nós temos medo de tudo. E o medo da morte é o maior de todos os medos. A gente pode até falar, eu queria era morrer, esse mundo desgraçado. Tosse para ver. Corre para 10 médicos por causa de uma tosse. Se tiver uma febre, então está se sentindo mortinho já, né? Então, olha só, o medo da morte, aquele medo tão oculto e constante que não há dinheiro ou poder capaz de neutralizá-lo. Este é o cerne da questão. Mas se as pessoas soubessem que a vida é eterna, por isso não morremos e nunca nascemos de fato, esse medo deixaria de existir. Se soubessem que viveram inúmeras vezes e tornariam a viver tantas outras, iriam sentir-se tranquilos. Se soubessem que os espíritos estão por perto para ajudá-las, enquanto estão no estado físico, e que depois da morte, no estado espiritual, elas se juntariam a esses espíritos e aos seus mortos queridos, ficariam muito confortadas. Se soubessem que os anjos da guarda realmente existem, se sentiriam mais seguras, e que os atos de violência e as injustiças contra as pessoas não passam despercebidos, mas terão que ser pagos concretamente numa outra vida. Guardariam muito menos ódio e desejo de vingança. E se é verdade que pelo conhecimento nos aproximamos de Deus, de que servem os bens materiais quando apresentam um fim em si mesmos e não um meio para essa aproximação? De nada vale a ganância ou a avidez pelo poder. Então ele fala que isso, se soubessem que os anjos da guarda realmente existem, ele chegou a essa conclusão através da ciência, não foi lendo o livro dos Espíritos. Não estamos dizendo que o livro dos Espíritos esteja nos enganando, mas as pessoas que querem, não é, que querem a união, o elo do Espiritismo com a ciência, aqui tem. Aliás, no livro inteiro tem. Ele descobriu a reencarnação, aprendeu sobre ela através do seu trabalho com aquela paciente.
Então tenhamos certeza que, embora a gente não veja, ora, nós acreditamos em Deus e a gente não vê Deus como a gente gostaria, né? Nós sequer compreendemos Deus, entendemos os efeitos de uma causa inteligente, mas não vemos, não conseguimos compreender a natureza de Deus e, no entanto, não duvidamos deles. Então, não é porque nós não vemos o anjo da guarda que eles não estão ali nos auxiliando, nos ajudando. E nome? Que nome eu dou para eles? Não precisa de nome. Mas se quiserem, escolham um. Eles falam que isso não faz a menor diferença. Mas chamemos o nosso anjo da guarda de anjo da guarda. Meu amigo espiritual, meu gênio bom, né? O que quisermos. Então a gente encerra com uma historinha muito a propósito, que vem ilustrar muito bem isso, que é um rito de passagem da juventude dos índios cherokees, que dão uma ideia muito boa do que seja aí o anjo da guarda, né? O pai leva o filho para a floresta durante o final da tarde, venda-lhe os olhos e o deixa sozinho. O filho se senta sozinho, isso é um rito de passagem. Todos os jovens precisam dessa experiência para poderem ser chamados de guerreiros na tribo. O filho se senta sozinho no topo de uma montanha toda a noite e não pode remover a venda até os raios de sol brilharem no dia seguinte. Ele não pode gritar por socorro para ninguém. Se ele passar a noite toda lá, será considerado um homem, um guerreiro. Ele não pode contar a experiência aos outros meninos, porque cada um deve tornar-se homem do seu próprio modo, enfrentando o medo do desconhecido. O menino está naturalmente amedrontado. Ele pode ouvir toda espécie de barulho. Os animais selvagens podem naturalmente estar ao redor dele. Talvez alguns humanos também possam feri-lo. Os insetos e cobras podem vir picá-lo. Ele pode estar com frio, com sede, com fome. O vento sopra, a grama e a terra sacode os tocos, mas ele se senta estoicamente, nunca removendo a venda. Segundo os cherokees, esse é o único modo dele se tornar um homem, finalmente, um guerreiro. Após a noite horrível, o sol aparece e a venda é removida por ele mesmo, porque foi assim o trato. E então descobre o seu pai sentado na montanha perto dele. Ele estava a noite inteira protegendo seu filho do perigo. Ele não via. São como nós não vemos o nosso anjo da guarda, mas ele está ali nos protegendo de toda sorte de perigo que não tenhamos que passar, sustentando a nossa coragem, né? Nos dando força para vencer as nossas dificuldades. E assim nós nos tornamos também guerreiros, vitoriosos. O medo nos acompanha na nossa encarnação. A insegurança, nem pensar. Um espírito, ao escolher as provas, vem para esse mundo inseguro. Não sabe se vai dar conta. Cheio de temores, cheio de incertezas, mas com ele está o Pai, na presença do anjo da guarda, que vai auxiliá-lo e guiá-lo por toda a sua vida. Ele não vai vê-lo, mas ele estará lá. Como esse jovem não viu o pai, mas o pai lá estava para protegê-lo. Quando os problemas vêm, tudo que temos a fazer é confiar que ele está nos protegendo através do seu amor e do seu poder, porque ele é um espírito evoluído. Nós precisamos apenas caminhar com fé, ter certeza que somos filhos queridos do Pai, que não estamos abandonados nesse mundo entregues à própria sorte. Estamos sendo auxiliados e guiados por quem sabe e por quem pode. Então tenhamos só que ter fé e confiança, fazer a nossa parte,
não precisamos temer. Precisamos sim fazer a nossa parte. Fazendo a nossa parte, eles farão a deles. Jesus recomendou: batei e abrir-se-vos-á. Nós precisamos bater em busca de ajuda, buscar auxílio do anjo da guarda, orando para estabelecer o canal de comunicação com ele. É isso que faz de todos nós médiuns. Porque a mediunidade é um fenômeno de intercâmbio entre o plano material e o plano espiritual. É nesse sentido que o livro dos médiuns fala que todos nós somos médiuns, estabelecendo contato com Deus. Ajuda-te que o céu te ajudará. Batei e abrir-se-vos-á. Que Deus nos ajude, continue nos ajudando e que nós continuemos a dar força para essa comunicação com o nosso anjo da guarda, porque força ele tem. Nós é que não temos. Muita paz para todos.